meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas, ninguém imperfeito, com qualquer mancha na alma, será digno de ser arrebatado na vinda gloriosa de Jesus Cristo. Até porque, como sempre digo, ninguém impuro poderá se sentar e cear na mesma mesa com os anjos do céu. Tanto que pouquíssimos serão resgatados na segunda vinda de Cristo, que inclusive está, acreditem, para qualquer momento. Olha o que nós já temos a advertência em Mateus 24:37, ele diz: e será, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele nos adverte que, como nos dias de Noé, que apenas 8 pessoas de toda a terra foram resgatados, também relativamente, claro, será a sua vinda agora. Logo, hoje será um número bem maior, porém, ainda entre vivos e mortos, pouquíssimos serão arrebatados. Olha em Mateus 24:38, ele diz, olha, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aí ele complementa no 24:39, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha, aí você pula lá para Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, ele disse, olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí no 10:14 ainda de Romanos, como, pois, invocarão aquele em quem não creem? Tá. Então eu estou dizendo isso para vocês juntarem tudo, tá? E como crerão aqueles que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tá? Então olha, e quando tem quem pregue a verdadeira palavra de Deus e fala sobre os reais propósitos do nosso Pai Santíssimo para conosco, infelizmente pouquíssimos querem nos ouvir. E mesmo que ouçam e até entendam, não praticam. As tentações da carne, as ilusões do mundo, as promiscuidades tantas, o vil metal, tudo isso, a cobiça, tudo fala mais alto, sabe? A vida mundana, etc. Fala mais alto. Então não adianta, por essas e outras, realmente pouquíssimos farão parte do rebanho dos eleitos ou paraíso celeste. O profeta Isaías já perguntava, em Isaías 53, versículo 1 já, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E Paulo, 600 anos a 650 anos depois de Isaías, escreve a mesma coisa lá no Romanos 10:16. Senhor, quem creu na nossa pregação? Você vê que curioso, gente? Ele fala a mesma coisa. Então eu aqui, modestamente, assim como tantos outros mensageiros, fazendo para o nosso Pai Santíssimo a mesma pergunta. Quem creu e quem é que vai crer na nossa pregação? Não querem. Paulo sinaliza que pouquíssimos realmente serão livres do fogo. Olha o que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. Ele diz, olha, fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir de qualquer maneira possível salvar alguns, sabe? Alguns gatos pingados. A maioria, principalmente nos dias de hoje, sequer interessa com a vontade de Deus. Outros que se dizem cristãos verdadeiros, porém, preferem embarcar em falsas doutrinas, em falácias e catecismo de homens, sem jamais consultar o que está escrito aqui com a necessária profundidade. A Bíblia é sagrada. Quase ninguém dedica um tempinho para saber sobre o real futuro de sua alma. Alguns poucos se livram da hipnose, sabe? Alguns poucos arrebentam as correntes da escravidão, da tradição. Eu, graças ao bom Deus, a quem eu rendo glórias quase todo momento, fui um desses. Eu estava nesse caminho. Como disse Jesus sobre mudarem os mandamentos de Deus, olha, confira na tua Bíblia, na tua casa, meu irmãozinho, diz o que? Em Mateus capítulo 15, versículo 6, abre aspas, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. De quem ele está falando? Quem invalidou? Quem mexeu? E quem está passando para você, meu irmãozinho, esse grave erro? Jesus nos dá ainda algumas pistas de que apenas gatos pingados
vão realmente ser salvos. Olha o que ele diz em Lucas 12, verso 32, por exemplo, abre aspas: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. Olha em Mateus 7,14, tá? Ele diz o que? Abre aspas: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontrarão. Olha ainda em Mateus 24, 22, ele disse o que? Se aqueles dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva. Olha por que ele disse isso. Mas, por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Tá vendo? É que agora, você pode ver, tudo está acontecendo nesses últimos 150, 200 anos, perceberam? O homem viveu 6.000 anos andando de carro de boi. Olha o que você vê hoje. Mateus 24, 12 me fez lembrar um vendo o outro. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Não é o que está acontecendo hoje? O que é muita iniquidade? Hoje é tudo, é inteligência artificial, é celular na mão até das crianças. Então, gente, olha, ainda no 22, 14 de Mateus, ele disse, abre aspas, é sempre Jesus falando, tá bom? Olha, muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. O que ele quer dizer? Ele chama a muitos, a quase todos, mas pouquíssimos serão escolhidos, porque pouquíssimo vai realmente querer ouvi-lo. Ainda Lucas, voltando em Lucas 13, 24, abre aspas, ele diz, empenhem-se em entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso é, quando vai ser tarde. Foi o que aconteceu quando fechou a porta da arca. Ficaram tudo rindo e zombando de Noé, tá? Como fazem com aqueles que querem passar a verdade sublime hoje, tá? Eles zombam, mas quando vê o Filho do Homem descendo das nuvens, tá? Com todo o poder e glória, chamando e levando aqueles que é dele, aí é que vão querer, sabe, se recompor, reconciliar, mas aí é tarde. É disso que Jesus Cristo está falando. Olha aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 6. Portanto, resta que alguns, de novo, olha, entrem no descanso, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Olha o que ele quer dizer. Aqueles que hoje, em 2025, resolveu se reconciliar com Deus, quantas gerações passadas que não deram bola? É disso que Paulo está falando. Olha, João, o que ele diz na segunda epístola de João, logo no primeiro capítulo, verso 4, ele disse o que? Muito me alegro por achar alguns dos teus filhos que andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Tá vendo? Ele só falta falar, alguns que não embarcaram em mandamentos inventados por homens. Alguma dúvida, gente? Que me desmintam. Desmintam as próprias sagradas escrituras. Inclusive, meu irmãozinho, minha irmãzinha, deixa aí para raciocinar. Se a maior religião da terra, em número de fiéis, vocês sabem qual é, tá? Conduzisse a sua doutrina conforme os verdadeiros propósitos de Deus, se não manipulasse a fé dos incautos fiéis segundo os seus interesses, certamente muitos seriam salvos. Calculem se não é isso. Fazem as continhas aí. E então, desde os profetas, Isaías, Jesus Cristo, os apóstolos, não precisariam nos alertar de que apenas um pequeno rebanho é que conheceriam o reino eterno. Gente, não tem lógica? Vejam bem, se é a maior do planeta em número de fiéis, logo, matematicamente, tá? Seria salva a grande maioria, não é mesmo? E não o contrário. Tá percebendo? Muitos se enganam achando que por serem cidadãos exemplares, praticarem boas ações, serem solidários, já estão a caminho do céu. Se fosse assim, meu irmãozinho e minha irmãzinha, a grande maioria seria salva. No entanto, as Sagradas Escrituras nos deixam claro de que serão pouquíssimos arrebatados. Quem seriam esses? Aqueles que obedecem aos mandamentos e que são testemunhas do Filho do Homem, conforme está em Apocalipse 14, 12. Como eu disse, é ou não é para raciocinar. Acorda, meu irmãozinho e minha irmãzinha, não será por falta de alerta. Em nome de Jesus, amém.